Olá, gente, bem-vinda a mais um Go Podcast. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Ela é muito amiga da família Go Norte, é muito amiga de muitos brasileiros aqui em Vancouver e a gente está muito feliz em recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda, Marcélia Mello. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, ter esse convite aqui especial, estar com a Renata, estar com você, Gabi, e com a família Go Norte, que eu já conheço desde 2017. Sim. Né, e a gente sempre teve uma grande parceria. Então, estou à disposição de vocês para compartilhar aí todas as minhas experiências aqui do Canadá. Eu queria começar contando uma história. Marcélia talvez nem lembre disso. Eu estava com a Marcélia numa feira em Aracaju quando estourou a pandemia. A gente estava junto, fechou a fronteira, fechou tudo, aquela confusão toda. A gente não sabia nem se ia conseguir voltar para o Canadá. Os filhos dela estavam aqui, o meu marido e minha filha estavam aqui. E a gente, assim, só telefone, eu estava na casa dela. Por sinal, fui muito, muito bem recebida. Mas eu queria aqui fazer um agradecimento, porque quando a gente voltou para o Canadá, eu comecei a ter sintomas de Covid, garganta inflamada. Era aquela situação de que você não podia ir para o hospital só se estivesse com falta de ar. Então eu fiquei em casa, estava isolada num quarto da casa, e ela deixou um antibiótico para mim que ela tinha trazido do Brasil. Ela já veio com antibiótico, ela tem um background na área de saúde, e eu falei, cara, eu tô com sintomas. Ela passou lá no prédio, deixou antibiótico, eu me tratei com esse antibiótico. Então assim, foi. Eu não tô lembrada desse não. Foi assim, me salvou naquele momento, porque eu tava com sintomas mesmo, garganta inflamada, cheia. E foi bem no auge, né? Bem na hora que travou tudo, que fechou tudo, foi desesperador. A gente tinha ido pro Brasil para fazer uma feira em Aracaju, em Salvador, né? Foi. E aí a Renata foi primeiro para Aracaju, ficou lá com a gente. E eu me lembro que eu cheguei dia 13 de março e voltei dia 18. A gente só ficou 5 dias, né? Porque fechou tudo, Fechou né? tudo, porque senão ia fechar tudo aqui, a gente não ia poder entrar. Mas eu não lembrava desse episódio do antibiótico. Ela trouxe antibióticos, ela já veio com a malinha dela já pronta. E quando eu falei pra ela, não, eu tenho um antibiótico aqui. E era um antibiótico que estava sendo usado pra tratar Covid no Brasil. Então, assim, foi um antibiótico que me salvou. Senão eu tinha que parar em hospital, emergência, e você já viu, né, o que ia dar. Então, graças a Deus. Mas já que a Renata deixou a deixa, que você é da área da saúde, vamos voltar lá no passado. Como que a área da saúde te perdeu no Brasil pro Canadá? Me explica, como que surgiu o Canadá? Como que você resolveu vir pra cá? Pois é, né? Meu background é esse mesmo. Eu sou biomédica, né? Então, minha formação foi toda em análises clínicas. Então, estudei 4 anos de biomedicina, depois fiz pós-graduação em análises clínicas pela Universidade Estadual da Paraíba, e depois fiz mestrado e fui direto para o doutorado em Ciências da Saúde lá pela Universidade Federal. Então, eu tinha chegado no topo da minha carreira lá com meus 32 anos de idade, mais ou menos. Já tinha defendido tese e tudo, e estava pleiteando um concurso da Universidade Federal, né, para professor efetivo. Na época, na Universidade Federal, eu era professora substituta, né, então já tinha ali, era 2 anos, e eles ainda estenderam o meu contrato para 2 anos e meio. E era concursada também pelo Estado. Então eu era biomédica, trabalhava dentro do Hospital de Urgência de Sergipe, depois fui chamada para coordenar a área de diagnóstico numa maternidade de alto risco. Então minha vida realmente foi toda na área de saúde. E muito, né? Bem estabelecida, né? Estava bem estabelecida mesmo. Mas claro, né, o biomédico no Brasil, pelo menos na minha cidade, não é tão bem reconhecido. Então, assim, eu vivia para trabalhar, né, 13, 14 horas por dia, mais ou menos, porque eu saía de um emprego e ia para outro. Cheguei em uma época de ter 3 empregos, então meus filhos muito terceirizados. Isso dizer. A gente está falando com seus filhos com quantos anos, mais ou menos? Nessa época, quando eu vim para cá, um tinha 10, outro tinha 4, mas nessa época da minha trajetória, eles muito pequenos, né? Eu, quando fui defender o doutorado, meu filho tinha 2 meses. Caramba. Muito pequenininho. Era muito pequenininho. E quando você pensou em Canadá, foi você ou o Vinícius, seu marido? Foi assim, o Vinícius sempre teve vontade de morar fora, né? Então ele fez o mestrado dele meio sanduíche entre o Brasil e Espanha, e a gente teve a oportunidade de morar não, foi só um tempinho mesmo, de umas férias que eu tive, fiquei com ele 1 mês e pouco em Badajoz, para poder ele concluir lá a parte do mestrado, né? E aí ali começou a ter proposta, só que a gente era muito recém-casado, não tinha nem filhos naquela época ainda, foi muito, muito no início da carreira dele. Então eu tinha muito medo, né? E aí a gente decidiu que não era aquela época, eu queria me estabelecer como biomédica ainda, eu tinha
eu era recém-formada, né? Eu vi que naquele momento não era. Então, mas ele nunca, assim, perdeu a vontade de morar fora, de ter essa experiência internacional, né? Então, aí a gente construiu a família, os 2 filhos nasceram, né, e aquela coisa. Quando eu vi que eu não ia mais crescer e que eu estava com uma qualidade de vida muito baixa no Brasil, com meus filhos terceirizados, assim, tinha tudo, né, babá, cheguei a ter motorista, Rede porque de eu não apoio tinha toda, tempo, né? eu não tinha tempo, e chegar final de semana, às vezes que eu estava de plantão, alguma coisa, tinha que ter o babá do final de semana, aquela coisa toda. Então, assim, só vivendo para trabalhar mesmo, pagando conta, sem sobrar tanta coisa, né? Nem tempo. Exatamente, nem tempo para eles. Então eu disse, eu tô aberta. Então foi aí que, quando eu dei o aval, que eu estava aberta a tentar outra vida, né, outra experiência, a gente começou a ir para as feiras em São Paulo. As feiras ainda muito incipientes ainda, sabe? Então, a gente começou a sair de Aracaju, ia para São Paulo para poder conhecer um pouco dos colleges. Às vezes tinha palestra do consulado. Mas já era específico para o Canadá ou vocês estavam vendo outros países? Era específico para o Canadá. Não, confesso que a gente teve vontade de ir para os Estados Unidos primeiro. Né? Como todo mundo tem aquela coisa, porque imagine naquela época, em 2011, ninguém falava 2012, de Canadá. Ninguém falava de Canadá. 2011, 2012, por ali, ainda não. A gente tinha um amigo que tinha vindo para o Canadá, isso despertou, e ele foi para Edmonton, aqui na província de Alberta, e isso nos despertou. Então, uma das viagens que eu fiz para Flórida, que eu fui para Nova York uma vez, eu quebrei minha passagem e fui visitar ele em Edmonton. E apesar do frio e aquela coisa, eu gostei muito de ser aquela coisa da comunidade, de ter aquela... Eu vi, eles contaram um pouquinho da rotina deles, eu gostei da qualidade de vida que eles tinham, e aquilo, né, despertou. Né? Então, a gente começou a considerar o Canadá, né? Eu testei um pouquinho os Estados Unidos, assim, eu aproveitava as férias e passava um mês, às vezes, nos Estados Unidos, alugando casa, fazendo compra no supermercado, tudo para ver como era, né? Mas eu sabia que como é que eu ia para lá sem trabalhar, os Estados Unidos, por mais que você vá estudando, você não consegue ter visto de trabalho, eu não queria... E tem um detalhe, nos Estados Unidos o ritmo de vida é frenético. Exato. Eles têm um ritmo de vida bem mais frenético, pelo menos nas cidades maiores, do que aqui no Canadá. Sim. Aqui no Canadá a galera tem mais aquela coisa do aproveitar a vida, né? Exatamente, Isso aí é uma coisa bem interessante dos canadenses, né? Então, assim... Mas eu pensava assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para emigrar aqui, se eu gostar, né? Então, a gente realmente passou a considerar o Canadá, e aí ia para São Paulo para conhecer as feiras e tudo. Então, a gente participou, e aí começou a estudar sobre Canadá. Esse tempo de amadurecimento levou quanto tempo, mais ou menos? Foi 1 ano. Eu não demorou muito. Eu tomo decisão. Eu até adoro o cliente indeciso, porque eu tomo a decisão por ele. Quando me Marcela, o meu cliente tá assim, manda pra mim, porque é fácil. Pra mim é fácil. Tomar decisão pra mim é fácil. Agora, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sua família em Aracaju, quando eu estive lá. É uma família bem unida, super estruturada, amorosa. Quando vocês falaram pra eles, assim, a gente tá pensando em ir pra fora, como é que foi? Foi um baque, né? Foi um baque, porque eu sou a do meio. Ih, amalmado, igual a mim. Não, mas eu sou a do meio, mas eu sou muito agregadora, né? E gosto de festa, gosto de cantar, gosto dessas coisas todas. Então, tudo era na minha casa. Então, foi bem difícil para eles. Nossa, a família deve ter sentido muito, né? Realmente, eles não esperavam. Achavam que a gente ia passar só o primeiro tempo só do estudo e depois a gente retornava. Foi assim também que a gente até pensou que... Eu disse, não sei se é uma coisa definitiva, é uma coisa nova, até claro que é uma coisa nova para mim também. Acho que muitas pessoas quando vêm para o Canadá, principalmente para os estudos, como eu vim, como você vê, a gente não sabe se vai gostar, né? Exato, exatamente. A gente quando vem com família, a gente já vem realmente, né? Porque a gente vem de casa, a gente faz isso. O jovem pode vir e testar o Canadá, né? E se não der certo, ok, volta. Mas a gente como família, a gente já vem meio que, meu Deus, tem que dar certo, né? Vou fazer dar certo. Engraçado, eu vim como família, eu vim pra ver qual é. Tipo, vamos ver. Entendi. Eu vinha tendo uma situação um pouco confortável, porque como eu era concursada, eu consegui uma licença sem vencimento, né? E o Vinícius também conseguiu uma licença, então eu não perdi de primeira logo o meu concurso, não. Né? Então você tinha pra onde voltar, de qualquer forma. Exatamente.
Então, tinha esse conforto. Mas eu não tenho medo também de começar tudo de novo em nenhum lugar, eu tenho muita energia, né? Então, assim, eu vim de peito aberto, E entendeu? quando vocês vieram, os filhos de vocês estavam com qual idade? Um tinha 4 e o outro tinha 10. E os pais vieram para estudar? O Vinícius veio para a BCIT, fazendo um curso de 124 créditos. Misericórdia. Para quem não sabe, 124 créditos dá 8 a 9 matérias por termo, né? Cada termo aqui em torno de 4 meses, então era uma loucura. Ele tinha aula de 8 da manhã às 5:30 da tarde, mas como tem muito assignments, como tem muito projeto, ele quando chegava jantava e ficava até meia-noite ou 1h da manhã, mais ou menos. Ele optou estudando. por continuar na mesma área dele? Vinícius, na verdade, por incrível que pareça, ele é formado em informática, né? Ciência da computação, mas sempre atuou na parte administrativa, entendeu? Então, assim, e o mestrado dele também foi nessa parte de administração, então aqui ele fez um curso de business. Não tava relativamente numa área confortável para ele, né? Que eu queria que ele tivesse era na área de TI, se eu soubesse que era tão mais rápido. Se eu soubesse que era tão mais rápido, não ia ter sido tão sofrido o nosso PA, né? Então, mas enfim, ele veio na parte de business mesmo. E eu vim fazendo inglês dentro de um college, imagine. Dentro de um college é super caro. E me fala uma coisa, vocês vieram os dois como estudante, que não foi um plano legal, né? Naquela época as pessoas não sabiam muito vender essa parte de estudo, e aí vocês vieram estudando, você poderia ter tirado a autorização de trabalho, que você fez posteriormente, mas aqui no Canadá você descobriu uma paixão, que foi o curling, né? É verdade. E que história essa do curling? Porque você é atleta da seleção brasileira de curling. Então, o curling entrou na minha vida em 2015, né? Eu cheguei aqui em 2013, tá, gente? Então, em 2013, e não conhecia ninguém, quase não tinha brasileiros aqui. Pra você ter ideia, a Vinícius era o único estudante brasileiro na BCIT, naquela época. Pelo menos da turma dele era o único e ele quase não via ninguém. Não tinha tido esse boom ainda, né? Uhum. E em 2015... eu recebi um convite de um amigo, disse, tem um esporte legal que eu acho que você vai gostar. Explica para as pessoas que não conhecem o que é o curling. Então, o curling é aquele esporte no gelo, que você tem que jogar uma pedra de granito de 20 quilos, né? Ninguém pensa que é tão pesada, mas é. Eu não sabia. Na verdade, você não levanta, você desliza ela para jogar ela e tem que atingir o alvo do outro lado. E ganha quem chega mais próximo do alvo mesmo, né? Então, tem várias, às vezes, pedras na casa, mas vai pontuar a que está mais próximo. E o sapato, ele tem um teflon, que faz você deslizar, e o outro é uma borracha que faz você... frear. Exato, segurar mais no gelo, né? E aí você tem que ter muito equilíbrio, concentração, tudo que eu preciso para minha vida. Que eu sou muito agitada. Então, assim, o curling veio desse convite desse meu amigo, porque eu sempre joguei voleibol, eu sempre fui muito atleta na minha época, assim, de estudante, né? Eu joguei voleibol até a universidade, fui para JUBs e etc. Então, eu sempre tenho uma paixão por esporte. Eu não gosto de academia, tá? Puxo o ferro porque precisa, mas vou falar a verdade, né? Eu gosto de esporte, então qualquer esporte. Jogo futebol, jogo vôlei, jogo tênis, nado, entendeu? Mas ficar puxando ferro eu acho entediante. Mais fácil porque precisa. Entendeu? E aí eu disse, não, preciso realmente do esporte. E era um esporte de inverno, que acontece entre setembro e abril. Então, os dias tá nublado, tá chuva, não sei o quê. Pra mim é maravilhoso, eu tô dentro do clube, tô treinando, é a época que eu mais jogo, que mais treino, que mais viajo pra competir. Mas então, quando você foi conhecer, você já imaginou que você iria ficar? Não imaginei. Fui pra testar em 2015, tinha uma liga dos brasileiros, né, que eles tinham formado uma pequena liga, para poder se socializar, eu queria alguma coisa também para socializar, né? E aí comecei e levei meu filho, meu mais velho, o Vitor, né? Ele ficava na ala dos meninos, das crianças, e eu ficava na ala dos adultos. E aí a gente foi começando nessa Liga dos Brasileiros, quando chegou em 2000, aí a gente foi jogando, 2015 até 2019. Quando chegou em 2019, recebi um convite de uma amiga minha, né, que fazia parte da liga, para montar um time, e que esse time tinha a chance de ser convocado pela CBDG, que é a Confederação Brasileira de Esporte no Gelo.
E aí aconteceu, né? A gente foi convocada. Deixou de ser só uma diversão para virar... Deixou de ser só uma diversão, a gente começou a treinar realmente mais profissional, né? Conseguimos uma coach, a Cristina Metos, na época, que aceitou o nosso convite de forma voluntária. Foi uma coisa muito bonita dela, porque ela vinha de Squamish. E a gente treina de 9 às 11 da noite. Caramba! Né? E joga em outros horários também, em outros dias. Mas ela vinha treinar a gente e voltava para Squamish. Squamish fica a 60 quilômetros daqui. Fica metade do caminho para Whistler, né? E você, competindo, você chegaram a ganhar uma medalha, né? Que você estava falando. Verdade. E aí começou, né? A gente começou a participar para a qualificação do Mundial. Então a gente chegou a ir para a Finlândia, em janeiro de 2021. Quando foi em 2022, a gente foi para o Pan-Continental, só que foi no grupo A, porque a nossa pontuação ficou alta e a gente subiu para o grupo A. Como é que funcionam os incentivos aqui? O governo ajuda? É tudo financiado por pelo brasileiro, pelo governo brasileiro. Lógico, Gabriela. Meu bug no meu cérebro. É assim, né? É um pouco mais difícil porque a CBDG ela não tem tanto respaldo financeiro como a CBF, né? Como a do futebol, né? Por exemplo. Então, a gente porque não o Brasil consegue não tem nos ajudar. gelo, né? Então, Exato. O Brasil inaugurou a primeira arena há uns 3 anos atrás, em São Paulo. É a única, eu acho que é a única da América Latina, inclusive. Então, realmente é um esporte ainda muito pouco conhecido, mas está se desenvolvendo aos poucos, porque está caindo no gosto do povo, de pelo menos ver nas Olimpíadas. Diz que tem uma boa audiência. Sim. Né? Mas deixa eu falar o negócio do Pan-Continental. Então, em 2022, a gente caiu no grupo A, depois eu falo dos incentivos. A gente caiu no grupo A, e aí, porque a gente atingiu a pontuação, e aí a gente jogou contra Canadá, ou seja, os times que eu babava na televisão. Que massa! Contra Canadá, Estados Unidos, contra Japão, aqueles times de elite, né? Eu não sabia mais se eu tietava elas. Porque a gente aprende com elas, né? E a gente caiu ali de paraquedas naquele grupo A. E, claro, a gente não se classificou, né? Aí a gente desceu pro grupo B. E aí no grupo B foi show. A gente foi ganhando e tudo. E tudo bem, a gente ficou em 3º lugar, mas a gente ganhou a primeira medalha. A gente ganhou a primeira medalha nesse esporte para o Brasil, que foi o ano passado, 2023. Foi até aqui em Kelowna. Que massa, né? E aí foi realmente a primeira medalha do curling brasileiro, foi com o nosso time aí. Poxa, parabéns. E seu filho chegou para as Olimpíadas, né? Sim, meus 2 filhos, né? O meu mais velho, ele foi para as Olimpíadas de Lausanne, na Suíça, quando ele tinha 16 anos, que foi em janeiro de 2020, antes da pandemia, né? Então, o Brasil, o júnior sempre é classificado, tá, para as Olimpíadas. Isso é muito legal. Olimpíadas de Inverno Júnior, que tem a mesma característica de uma Olimpíada de Inverno de adulto. Eles ficam em Vila Olímpica. Aí vem o COB, aí sim, o Júnior tem todo um aparato diferenciado dos adultos, né? Principalmente para as Olimpíadas, entra o Comitê Olímpico Brasileiro e entra a CBDG. Então, para as Olimpíadas em si, a gente não paga nada. Eles vai com a delegação, eles recebem todo o uniforme lá, eles não podem levar nada também, porque tem que ser os patrocinadores do evento, né? Então, eles só levam uma mochilinha com o sapato do curling e um pijama, essas coisas, e underwear, né? E recebem no aeroporto já a mala deles. E todas as roupas que eles vão usar durante a competição, que é sempre roupa do atleta mesmo, com o patrocinador, né, do momento. Então, Vitor teve essa oportunidade em 2020, quando ele tinha 16 anos, e o Guilherme acabou de voltar das Olimpíadas agora, foi na Coreia do Sul, que também. Então você influenciou a família inteira para virar todo mundo atleta. Só não joga o Vinícius. E vem cá, se tiver uma família de brasileiro que está chegando aqui e tem filhos, de que idade você acha que pode entrar? Você estava procurando para júnior agora, né? A gente precisa, inclusive, de atletas que nasceram entre 2010 e 2013 para começar a preparar para as Olimpíadas, né, daqui a 4 anos. Né, será que meu filho se interessa? Será? Pois é, a gente está nessa procura. É sempre um time misto, então são 2 meninas, 2 meninos, né, e é muito legal. O treinamento é onde? A gente concentra mais ali em Westminster, no Royal Curling Club, Royal City Curling Club, né, em Westminster.
porque fica mais meio que no meio do caminho, porque tem gente que mora em Coquitlam, tem gente que mora em Surrey, tem gente que, enfim, é ali. Eu vou levar meu filho para conhecer. Tem algum dia assim que a gente possa levar para visitar, para ver vocês treinando? Tem. Dia de sábado é onde os júniors treinam, né? É só criança. Então, a partir ali de 8 anos, se quiser já começar, já pode, entendeu? Porque eles conseguem, né? Porque é meio pesadinho, mas eles conseguem fazer algum movimento e à medida que os músculos vão ficando mais fortinhos, eles vão aprimorando o movimento. Quanto mais cedo começar, melhor, né? E esses de 2010, 2013, a gente especificamente vai precisar treinar para as Olimpíadas, e aí se tiver mais meninos, depois mais uma seleção, não sei, mas às vezes... Vou fazer uma pergunta bem ignorante, tá? Porque eu sou ignorante desse esporte. Aparentemente, quando a gente assiste, parece ser muito fácil. Você se agacha, empurra e a pessoa vai lá. Aparentemente é assim. Mas na prática, o nível de dificuldade, como que é, assim? Então, aquele equilíbrio do deslizar não é uma coisa que você aprende da noite pro dia, tá? Realmente... aquele deslizamento que a gente faz, você não pode colocar o peso do seu corpo nem na pedra, nem na vassoura. Né? É você mesmo, se equilibrando. Exatamente. Então, você tem que ter muito equilíbrio, muita concentração, e ali você também tem que treinar nível de competição para atingir no botão. Como é que o gelo está? Tá 14 segundos. Você tem que saber no seu cérebro quanto que você vai impulsionar para a sua pedra levar 14 segundos para chegar ali. Só que o gelo muda ao longo da competição. Quanto é que tá o draw? O draw é para colocar a pedra no alvo. Agora tá 14 segundos e meio. São 14 segundos e meio. E agora, tá quanto? Tá 13. Poxa, mas meio segundo você tem a percepção mental daquilo. Tem a percepção mental. Então, assim, jogar pedra de qualquer jeito, todo mundo vai jogar. Vai botar o peso e vai cair para a direita, ou vai botar o peso na vassoura e vai cair para a esquerda, enfim, todo mundo vai jogar. Jogar a pedra para ela ter a assertividade, precisão, né, a exatidão do que o esporte exige, isso leva um bom tempo. Então, só pela ideia leiga minha de você se sustentar no corpo equilibrando, você tem que ter a musculatura muito boa. Exatamente. Então, você tem que ter muita coxa, muita coluna, né? E tem que ter braço para varrida. Porque na hora da varrida, você bota não só a sua coluna, como o braço ali para varrer. A varrida, o intuito dela é alisar o gelo, né? A varrida ela tem 3 funções, basicamente. Uma é para diminuir o atrito e fazer essa pedra ir mais longe quando a pessoa jogou com menos peso. E aí você vê que ela está morrendo e precisa chegar mais perto. Então você vai varrer para fazer ela chegar mais longe. Outra, quando você precisa segurar a linha da pedra. É curling, né? É uma rotação. Então, para você conseguir chegar no alvo aqui, o skip que fica na casa coloca a vassoura aqui. Então, eu miro o meu corpo pro lado de cá e essa pedra tem que fazer essa rotação até aqui. Tá? Então, se ela fez uma rotação e ela jogou um pouco para dentro, eu tenho que varrer para segurar, para ela não rodar mais. Porque se ela rodar mais, se ela curvar mais... Entendi. Vai ela para a esquerda. Exato, sai do eixo. Então, tem a varrida para segurar a linha da pedra, tem a varrida para fazer ela curvar e tem a varrida para fazer ela andar mais para frente, né? Entendi. Então, assim, é complexo. Uma série de técnicas. Quem vê assim não... Parece simples demais. E aí você vê que os varredores se comunicam com o skip o tempo inteiro, por isso que a gente grita, a gente fala o número, que ali ele tá 7, o draw no alvo. Ele tá 6 antes do alvo, ele tá 5. Entendeu? Entendi. E tem outros nomezinhos também, top 4, top 8, tanto faz. E isso que você falou de chegar aqui e buscar nesse esporte uma forma de socializar é extremamente importante para o imigrante, né? Porque exatamente. O imigrante chega aqui, a maioria não tem amigos, não tem família, encontrar um lugar que eles possam se encontrar outros amigos, conhecer outras pessoas é muito importante, muito né? importante. Hoje a gente tem uma Liga Brasileira consolidada, que acontece dia domingo, lá também em Westminster, no Royal City Curling Club em New West, e os veteranos eu vou mais para justamente fazer esse meio que um voluntariado, né, ajudar os beginners a gostar do esporte, a aprender o esporte, é muito legal, né, porque aquelas pessoas, ai meu Deus, eu não consigo fazer nada aqui, às vezes tá chovendo, não sei o quê, né, principalmente no inverno. Não, gente, vai pro clube.
né? O clube tem várias coisas, então entra no esporte, né? Eu acho fundamental a socialização. No começo, eu vim com o pensamento de muitas pessoas, que tipo assim, só vou me envolver com canadense para falar melhor inglês, não sei o quê. Depois eu achei isso uma bobagem incrível. Eu acho que é importante pra gente ter os nossos próximos, né? Exatamente. Trocar... a raiz mesmo, eu acho que tem que ser a mesma para socializar melhor. E você é considerada uma festeira, né? Porque, tipo, quem segue a Marcélia nas mídias sociais sabe que ela é a dona da festa. Então, assim, você tá sempre chamando pessoas, agregando e fazendo festa de Natal, de Ano Novo, né? De tudo, você tá sempre envolvida, né? A Canada New tem essa coisa de ter uma família aqui, né? Então, eu acho super importante. Aquelas pessoas estão chegando, ainda não conhecem ninguém, então a gente coloca lá no grupo da Canada New. A gente não falou sobre a Canada New, apresente a Canada New, então. Pois é. Então, a gente tem a agência aqui chamada Canada New Net, e a gente tem parcerias com escolas de inglês, faculdades e universidades, né? Como eu cheguei aqui ajudando os brasileiros Na verdade, eu cheguei através de estudos e como eu sofri muito com esse processo, porque ninguém sabia direito as coisas, eu passei a ajudar os brasileiros a vir através de estudo, porque quando eles me procuravam na internet, mas como foi que você fez? Então, eu ajudava e fazia o processo deles, só que fazia de uma forma voluntária, né? Uhum. Então, comecei a estudar os colleges daqui, a visitar os colleges daqui, a visitar as escolas de inglês. Então, comecei a ajudar e colocar por voluntariado, né? Ninguém me pagava nada, até hoje não me paga, tá? Assim, minha consultoria, meus clientes, a consultoria da Canada New Net é completamente gratuita. A gente vive das comissões dos colleges. Naquela época eu não tinha nem comissão porque eu não tinha contrato. Ninguém sabia quem era eu, né? Então, depois de 2 anos fazendo esse trabalho voluntariado, né, eu comecei a dizer, olha, eu acho que agora, de profissionalizar. Agora Vinícius tinha acabado o curso da BCIT, eu disse, acho que a gente já tem expertise para poder fazer esses contratos e eu acho que é uma boa. Eu gostava dessa coisa de turismo também, né? Eu sempre fui uma biomédica muito antenada com o negócio de viagem, então eu fiz vários projetos, depois eu conto algum projeto para vocês. Mas, então eu comecei a conhecer essas instituições de ensino, né? E fazer os processos. E, primeiro, gratuito, né? Teve até um bonitinho da Douglas College, que quando eu fiz meu contrato com o Douglas College, ele me pagou um ano retroativo, que legal. Achei isso muito legal. Muito bom. Eu tenho um carinho muito especial, até, inclusive, pelo Douglas, por conta disso. Porque ele fez isso. Ele sempre botou 2 aqui, né? E aí, ele me pagou retroativo. Achei muito bonito. Muito bom. Exatamente. E aí, a gente começou com a Canada New Net fazendo isso. E até hoje, né? Já são quase 9 anos no mercado, são 8 anos. Bastante, já ajudou muita gente a vir para cá e muita gente a ficar aqui, exatamente. Né? Aí eu estava contando o negócio da Canada New, né? Como é que a gente faz essas festas e tudo. Então, eu acho que é muito importante essa coisa de você chegar e sentir acolhido, né? Então, eu sempre peguei, inclusive, todos os meus clientes no aeroporto, entendeu? Nunca foi um número, meu cliente. Então, claro, os de Toronto, os de New Brunswick, ali em Moncton, eu não consigo, mas coloco eles em contato com quem já mora, com quem a gente já tem clientes lá. Porque hoje a gente tem contratos ao longo do Canadá. A gente não só vende os cursos aqui para Vancouver, né? Mas a gente tem contratos em várias províncias, né? Tem gente em Alberta, ali em Calgary, tem gente em Montreal, na província de Quebec, tem gente na província de Ontário, ali em Toronto, Kitchener, Waterloo, Cambridge e outra. Eu viajo para conhecer essas cidades, porque acho que a gente fala com mais propriedade. Isso, sim, a gente fez isso. Eu conheci 6 províncias ano passado e foi maravilhoso chegar lá e conhecer de perto. Maravilhoso. Fui para London, ali na 200 quilômetros de Toronto, porque eu vendo para Fanshawe, ali em Kitchener, Waterloo, Cambridge, eu vendo muito para Conestoga, né? Em New Brunswick cheguei a conhecer Moncton, Fredericton, St. John, St. Andrews. Todos os lugares lindos, né? É encantador o Canadá. Algumas muito pequenininhas, né? Outras maiores. Aí fui para Nova Escócia, conheci Halifax. Não conheci tem umas 3 províncias, eu acredito, que eu não conheço ainda, mas está nos meus planos de conhecer, né? Às vezes porque a gente não tem tanta demanda também, né? Mas agora, com essas coisas do mestrado, a gente vai ter que buscar mestrado em tudo quanto é lugar. Seu coração é de Vancouver? Meu coração é de Vancouver. O meu também. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá na moda agora de alguns influencers, né? Falar que o Canadá acabou, não dá mais, e não sei o quê, não vale a pena. Você, não como profissional na área só, mas como pessoa, assim, você acha que o Canadá
vale a pena? Claro que sim, claro que sim. O Canadá me deu tudo que eu quis, né? Não foi fácil essa conquista, não foi. Posso falar depois um pouco da trajetória. Mas hoje, assim, eu tenho a qualidade de vida que eu busquei. Trabalho muito, do mesmo jeito que eu trabalhava. Mas é aquela coisa. Hoje eu trabalho e vivo. É diferente no Brasil, que eu vivia para trabalhar. Então, se você interpretar a frase, você sabe exatamente... É exatamente o que eu sinto. Isso, né? Então, no verão, eu já trabalho de biquíni. Não trabalho de biquíni. Calma, explica isso. Calma. Imagina buscando os clientes no aeroporto de saída de praia. Não é assim. Eu estou vestida normal, mas já com meu biquíni por baixo. Entendeu? Acabou, então, só tirar. Vem botar meu sutiã, minha calcinha, eu boto meu biquíni. Porque entendeu? anoitece 11 horas da noite, Exato. dá tempo de fazer muita então, coisa. Então, assim, faço tudo. Quando chega 6 horas, já pego minha carne, já boto no meu cooler, né? Levo ali água, levo, sei lá, refrigerante que for suco, e boto minha churrasqueirinha com meu propano, né? Pego meu caiaque inflável. Que eu adoro stand-up. Porque adoro. Assim, o curling vai de setembro a abril, no máximo, né? O que é que eu faço entre maio, junho, julho, agosto? Eu vou pra academia só, não, minha filha, não dá. Não dá, ou vou correr, ou vou remar, entendeu? Porque eu gosto de fazer alguma coisa disso. Super elétrica, então, né? Sou super. Então, já pego meu caiaque, já encho ali no parque e mando ver. Tiro minha licença de pesca, entendeu? Meu Deus, mil talentos aí nessa pessoa. Tiro minha licença de pesca, mas não é pesca de peixe não, é de caranguejo. Sério? Que legal! Sério? É de meter mão no mangue mesmo? Como é que funciona? Aqui não é de mangue não, mulher. Tudo aqui é sofisticado. Até a pesca. Nunca vi pesca de caranguejo. Não, você vai ali no Canadian Tire e compra um crab trap. O nome é esse mesmo. É baratinho. Nem sei quanto é, $16, acho que é alguma coisa assim. E aí você bota uma isquinha meio podre, uma galinha ali meio podre e tal, no meinho, e pronto. Aí eu vou com o meu caiaque, jogo, entendeu? Já assim mais um pouquinho mais no fundo, e aí deixo, e fico ali tomando banho de mar, tarará. Em qual região você faz isso? Eu faço isso muito no Barnet. Centennial Beach tem, não? Deve ter, Centennial é massa, mas deixa né? eu te perguntar, o caranguejo canadense é igual ao caranguejo brasileiro? Não, parece o siri. aquele... parece o siri. Ele tem o formato do siri. Então, mas o gosto do caranguejo. Vermelho. Tem um vermelhinho e tem um cinza. Você pode pegar 2 do vermelho e 2 do cinza. Tem limite, né? Tem limite. Eu respeito, mas vou com os amigos, sabe? Aí eu tenho geralmente mais uns 2. Me convida pra uma ida dessa, eu vou é muito bom. Pode ver no Instagram, meu Instagram pessoal tem, eu lá segurando. Não, segundo meu marido, ele catava no mangue, metendo mão no buraco. Acho que ele vai achar siri você pega realmente no rio mesmo, mas o caranguejo você tem que, né? Mas aqui não. Aqui eu nunca vi o caranguejo igual assim da minha cidade. Aqui é a carinha do siri, mas a carne tem gosto de caranguejo. E tem muita carne. Cara, tem muita carne. Aí você mete ali, aí depois você só sobe assim e pega. Aí você tem que jogar as fêmeas, dá pra diferenciar as fêmeas do macho, fácil. E você tem que medir, né? Porque se ele tiver jovenzinho, você tem que jogar de volta. Então você tem que medir pra ver se tá ok. Pronto, a gente mede, bota e traz. Cada um compra 2, aí a gente vai e faz uma caranguejada. Muito bom. É muito legal. Então, no verão a gente faz muito isso. Eu vou muito no Barnet. Mas eu tenho que colar em você, vou te explicar por quê. Eu falo pro meu marido que assim, a minha vida no Brasil era muito ativa. Eu tinha muita vida social lá. E aqui eu tenho, mas não se compara ao que eu tinha no Brasil. Então eu tenho muita saudade, segundo a frase do meu marido, eu tenho saudade do que não existe mais, que são das vidas que eu vivia no passado. E eu acho que o que você já encontrou aqui é o que eu ainda busco, que são prazeres em diferentes épocas do ano. Exatamente. Então eu sinto muito prazer no verão, mas no inverno, por exemplo, eu já fico um pouco homesick. E eu acho que você não sofre disso mais. Acho que eu vou colar em você, Marcélia. Mas eu acho que Marcélia, a natureza dela é de não sofrer, tipo, é de ser feliz, de buscar isso. Pô, maravilhoso, cara. Claro, né? Assim, eu não espero nada de nada, nem expectativa de nada, e vou vivendo ali e vendo, né? Mas é isso, você já se encontrou no Canadá ao ponto de não sentir esse saudosismo absurdo que eu ainda sinto. Não sinto. Né? E aí a gente volta lá naquela que você falou, Marcélia, isso é importante. Então a Canada New, ela tem essa coisa de trazer
as pessoas se sentirem como família. Então a gente faz o Dia das Mães, com a Páscoa, faço no parque, faço a corrida do ovo na colher ali, aquela coisa, a corrida do taco, entendeu? A gente compra um monte de chocolatinho ali, barato, Dollarama, né? Mas as crianças disputam parecendo que é negócio, né? É pela brincadeira, né? E os pais também, eu também, porque eu sou super competitiva, então... Mas bota a Renata pra correr atrás do saco aí, vamos, Renata. Meu Deus, então a gente faz o Dia das Mães, faz a festa julina, ou junina, se for em junho, né? Quando eu vejo que tem muitas famílias chegando em julho, eu espero um pouquinho, e aí a gente faz a festa julina, a gente faz o Natal, entendeu? Então a gente faz coisas ao longo que reúne a família Canadanil, e algumas competições também da abóbora a gente faz, mas faz online. Eles tiram foto das abóboras e tudo, aí a gente dá alguma coisa, um campeonato. Então a gente tá sempre ali naquele grupo, elas não se sentem, né, tão assim, tô sentindo só, né? Não, e eu tenho isso também. E assim, como eu tô no grupo, eu digo, gente, hoje eu vou pro Barnet. Entendeu? Você hoje eu vou pescar. Né? Você é agregadora. Hoje eu vou pescar. Quem quiser, se encontra lá. Tá na pesca, pode me botar nesse grupo aí que eu quero conhecer essa pesca. Summer Fraser. Já nunca foram no Barnet? Nunca foi. Nunca foi no Barnet? Não é possível. Não sei nem o que é Barnet. O Barnet é um parque que tem em Burnaby. Do outro lado é North Vancouver, do lado de cá Eu sei o Central Park, que é em... Mas Central Park é onde que eu vou remar, Renata? Pois é, não tem como. Então, não, gente, tem que ir. A gente tem vários. Eu falo do Barnet porque tá em Burnaby, então fica mais fácil. Porque o Deer Lake eu não pego nada. O Deer Lake fica também em Burnaby, mas é lago. Então eu não pego nada, né? E eu não sei pescar negócio de peixe, não. Também tenho paciência, não. Fica ali 500 horas, não tem. É isso que eu ia perguntar. Demora pra pegar os caranguejinhos? Não. É tranquilo. Quanto mais sua isca for podre, mais o caranguejo vem. Gente, eu juro, eu quero participar. Por favor, é muito legal, é muito legal. E tirar a licença é fácil? Oxe, online, rapidinho, paga ali, acho que é $20, 20 e pouco. Adorei. Já vai ser minha missão agora no verão. Agora vamos contar uma de Marcélia, cara, que ficou pra história da nossa amizade. A gente ficou convidada, né? Tanto ela quanto nós, eu e a Gabriela, para um evento de um college aqui. Tem muitos eventos de college que reúnem estudantes e tal. E na época eu tava começando com consultoria de imigração, fui convidada e ela também tava lá. E era um evento que tinha muita coisa gratuita, tipo, tinha um cartunista, verdade, tinha um monte de coisa acontecendo lá, era bem animado, não era bem animado. E daí tinha massagem, tinha um monte de gente recebendo massagem, assim, nas mesas, tinha fazendo unha, eu não sei, tinha muita coisa, assim, era um lugar, um evento à noite, super badalado e tal. Porque o college era mais de atores, artes, né? Era verdade. Assim, muito legal o evento. Aí Marcélia passou pelo cartunista, e aí, Marcélia, o que deu no cartunista? Renata, você tem uma memória de elefante. Então, eu fui primeiro pro cartunista, né? Aí sento lá, porque vai fazer uma caricatura engraçada, né? Não é assim? O cartunista. É pra rir, né? É pra rir. Cara, quando eu peguei a minha, eu queria chorar, velho. Eu queria chorar, porque assim, meu botox já tinha vencido, né? Eu tava com minhas linhas de expressão, e não é que ele botou a linha parecendo que tava afundando ali, eu nem sei o quê. Que eu olhei aquilo lá, eu olhei pra cara dele assim, fiz aquele risinho, né? E agradeci, polite, que a gente é polite, né? Mas fiquei chateada, aí encontro com você. Não, aí ela saiu com essa frustração das linhas da testa, né? E tinha lá também no evento um grupo fazendo botox com médico credenciado e tal. Eu sou meio medrosa. Não, mas a menina falava avaliação free. Avaliação free. E daí a gente chegou na porta, eu falei pra Marcela, Marcela tá fazendo botox e tal, mas eu sou medrosa. Eu falei, cara, vai que minha linha de expressão, o que é que eu ia fazer? Aí ela falou, não, eu vou. E foi. E aí, o que aconteceu? Então, eu pensava que era só uma avaliação, né? E era avaliação fria, eu pensava que era tudo frio, porque era tudo frio. Era uma festa super rica, né? Não era isso? Era. Super rica. Então, eu com o meu cartunista, que eu olhava ali aquelas minhas rugas de expressão, eu disse, não, vou ficar nessa linha, vou ficar aqui no botox. Vou pegar o botox. Aí, Renata, vá na frente. Você me botou no microfone. E eu tava cheia de vontade, acho que eu vou também, Você ficou na fila também, Gabi, só que atrás de Renata, porque ela tava com medo, mas você queria botar a gente na frente. Aí eu fui.
Chegou lá, a mulher não fez sua avaliação, não. Já foi Já foi espetando. botando e tum, 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 tum. E eu, meu Deus, é free, será? Deve ser free. Porque ela não me perguntou nada. Ela virar para outra, eu sem entender ainda direito o inglês, as linguagens técnicas lá, e eu disse, meu Deus, o que é que tá botando? Tome Botox. Que eu saí, aí a moça disse assim, agora se dirija ali. Não, você saiu e veio conversar com a gente. Ah, foi, aí a moça mulher veio atrás. Com a maquininha de cartão de crédito. Eu nem lembrava. A cara de Marcela desmontou. Foi. Eu queria que aquele Botox derretesse de volta ali. Só queria. Ai. Mas deu quanto na época? Acho que foi 380. 380. Putz, de Mas assim, eu surpresinha não tava, foi complicado. de surpresa, eu não estava preparada para aquilo, E nem né? divide em 10 vezes. Não, aqui não divide nada. Foi, aí ela disse, eu não estava nem com cartão, minha gente. Eu tinha ido para uma festa. Aí eu não levei. Assim, Rapidinho eu saí da fila. vocês pularam fora e me deixaram na cocó. Aí eu tive que ligar para Vinícius para pegar o número do cartão de crédito para pagar aquele negócio. Mas na mesma hora eu fui embora da festa. A tristeza ficou. E eu pensei comigo assim, meu Deus, ainda bem que ela tem esses 380 no cartão. Que se for eu, na época, eu tô lascada. Se eu ligo pro meu marido pra falar, ó, tem que pagar 380 dólares no botão. Como que você vai para uma festa e volta com um prejuízo? Uma festa que era para os agentes, desanimador. os consultores. Cheio de champanhe. Toda a vida que eu penso em botar botox, eu lembro dessa história. Até hoje nunca botei, tô precisando, inclusive. Mas foi muito engraçado. Mas é isso. Tem história pra contar, Tem né? história para contar. E você, quando faz os eventos em Aracaju, eu lembro que você fala, né, que já tem clínica pra botox, já tem clínica pra dentista, né? Você já tem todas as conexões, né? Quando eu vou para Aracaju, eu já faço meu check-up, né? Que tem essa coisa da área da saúde aqui que o brasileiro sente, né? Acho que você não sei a experiência de vocês. Mas, enfim, não que a saúde seja péssima ou alguma coisa nesse sentido, não é isso? É diferente. Mas é diferente, né? No Brasil, você tem ali o seu ginecologista, né? O seu cardiologista. E você tem a liberdade de agendar quando você quiser, né? Exato. Aqui né? você precisa de uma orientação do médico de família. Então, aqui é tudo direcionado para o médico da família, e aí se ele vai achar que você precisa de um cardiologista, você vai para um cardiologista, você vai precisar de um gineco, você vai para o gineco, mas você não escolhe, é o que ele vai indicar e tudo, né? Uhum. Então, no Brasil, eu era da área de saúde, conhecia vários, eu já tinha os meus, então quando eu vou ao Brasil, eu faço meu check-up sim. Você não pensou em entrar na área de saúde aqui, não? Não hoje, que eu sei que você tá super feliz nessa... Mas no comecinho, assim, lá no comecinho. Você sabe que eu estava bastante cansada daquele ritmo da área de saúde, que eu sempre trabalhei em hospital, era um ritmo meio frenético, né? Eu trabalhei no maior hospital de urgência de Sergipe e depois na maternidade de alto risco. Então, era a linha tênue entre a vida e a morte o tempo inteiro, de mãe e filho, né? Bebezinho. Sabe quando você quer dar uma... Eu já era da área de educação lá também, que eu, né, fazia pesquisa, dava aula e tudo, então essa área da educação acabou me puxando mais, e como eu comecei ajudando, foi meio que natural o processo, entendeu? Então não pensei, e me realizei também do mesmo jeito, entendeu? Não Isso sinto que é mais falta, importante. assim dizer, eu adoro a área de saúde, eu tenho esse approach mais de cuidar mesmo do meu cliente, né? Que às vezes a gente chamava de paciente, a menina, mas você não é paciente. Então eu tenho esse approach, isso me ajuda muito, né? Porque acaba que o cliente, ele se sente um pouco mais acolhido ou alguma coisa assim, entendeu? Eu não tenho dúvida que você seria um excelente profissional na área da saúde aqui também, mas eu acho que você se encontrou nessa área hoje também, né? Sim, você é muito comunicativa, muito expansiva, eu acho que você está na área certa. É verdade, eu adoro o que faço. E, claro, às vezes, quando eu voltava para Aracaju, eu botava meu jaleco e às vezes ia fazer ali um voluntariadozinho, dar um plantãozinho ali, né, para não perder ali o olhar no microscópio, né, a análise e tal. Às vezes até a mão para tirar um sangue, uma coisa assim. Mas hoje em dia já não faço nem mais isso. Mas adoro, né, leio alguns artigos ainda, né, claro, a gente não perde isso, mas... Não, tá ótimo. Eu costumo dizer que a imigração é uma oportunidade que você tem de viver novas vidas, né? Assim. De você experimentar coisas que talvez você não tivesse experimentado se você tivesse ficado no Brasil. Exatamente. Então é um crescimento humano, né? Você cresce como ser humano. Eu, pelo menos, eu acho que eu cresci muito como ser humano morando fora. Sim, sem dúvida. Não, sem dúvida. Às vezes é uma desconstrução,
para uma construção mesmo, né? Outros são uma reconstrução. Eu tive que desconstruir o que eu era para me construir em outra coisa. Mas é isso, gente. A gente tem essa vida. Você, às vezes, o sistema do Brasil não deixa você ser muitas coisas. Não dá. Você estudou 4 anos, fez, no caso, 5 anos, depois especialização mais de 1 ano e meio, depois mais mestrado 2 anos, né? Fui direto para o doutorado 2 anos e meio, eu terminei quase 3 anos. Então, você vai jogar essa carreira? Fora. Você não vai. Para começar de novo, você não vai. E lá a gente fica muito velho mais cedo, eu acho, né? Profissionalmente falando, as pessoas já têm um preconceito maior com a idade, eu acho. O Brasil descarta as pessoas muito pela idade, muito rápido, né? Como é que pode, né? Com 40 e pouco, eu pego vários clientes vindo porque às vezes perdeu um emprego pós-pandemia, alguma coisa assim, e não consegue mais se recolocar. Gente, 40 anos. Tá novo, né? Minha amiga. Tem uma vida pela frente. Idade, com a experiência que você tem. Eu pensei em recomeçar uma nova carreira aqui, justamente por essa possibilidade, mudar de vida, criar uma vida nova. E tive um pouquinho de resistência pela dificuldade do idioma, né? Que é uma barreira de qualquer forma. E porque eu tava amamentando uma bebê de 8 meses. Então eu falei, deixa eu ficar na minha zona de conforto nesse momento. Mas eu acho que para todo mundo que pensa em vir, pensar em recomeçar é uma opção. Claro. Eu acho que o Canadá não tem isso, né? Às vezes o canadense reconstrói aí 3 vezes, né? Às vezes ele muda de profissão a cada 10 anos. Sim, e os colleges ajudam. Nós fazemos um curso rapidinho, já tá na nova profissão. Agora você project manager, vai. Agora eu vou fazer trade, algum trade. Né? Sei lá, uma construção, vou mexer com construção, vai. Então... Gente, porque assim, não tem negócio muito de idade aqui, né? Eu não vejo isso. Se você é produtivo, você vai ser aproveitado. Né? Não tem isso. Isso é muito legal do Canadá. A gente só tem essa vida, gente. Então vamos viver o que há para viver e o que você quer viver. Eu acho. Então eu acho que é meio por aí. Você vai fazer valer qualquer coisa que você fizer. É só fazer bem feito, fazer com amor. Você mudaria alguma coisa nessa trajetória? Se você pudesse voltar num tempo e falar, consertaria isso aqui ou faria diferente isso aqui? Então, é aquela coisa, quando a gente chegou, a gente não sabia muito sobre a coisa da imigração, né? Então, eu não sou parâmetro, assim, para falar, porque eu mudaria muita coisa do meu projeto, né? Primeiro, os 2 vindo com visto de estudante. Então, já começou errado daí. Mas naquela época não tinha muita informação também. Exato. Não então, tinha. Hoje é diferente. Né? Um conselho geral, assim, para quem ainda pensa em vir. Qual que seria a receita do sucesso, assim, na sua opinião? Assim, primeiro tem que realmente se aprofundar muito no inglês, tá? Todo mundo acha, Marcelo, meu inglês é isso e aquilo. Não é, gente. Não é, infelizmente. Então, primeiro, realmente, a família mesmo, né? Os filhos não precisa se preocupar tanto, que eles vão aprender mesmo e numa rapidez muito absurda, né? Mas o casal precisa, né? Primeiro, o inglês. Né? Segundo, veja algo que assim, seja mais leve, que caiba no bolso, né? Então, o meu foi muito pesado, vim isso 2 anos sem trabalhar, isso vai boa parte da renda, boa parte... E estressa a família inteira, né? Exatamente. Não conseguiu. Então, algo que seja com menos créditos. Os mestrados têm isso. Eles não são, agora coisa do mestrado, que só vem família com mestrado, mas o mestrado, por incrível que pareça, eles não têm assim, a carga horária dele de créditos não é tão grande. Tem uns de 30 créditos em 2 anos. É porque no mestrado você tem que fazer muita coisa sozinho, né? Sem ter necessidade de estar numa sala. Exato. Então, assim, os mestrados ajudam nisso, entendeu? Então, pega menos carga horária, né? Menos créditos possível e algo que caiba no bolso para não que o sonho venha virar um pesadelo. Exatamente. E assim, viva o Canadá, porque a pessoa chegou ontem, Marcélia, como é que eu faço para imigrados? Pelo amor de Deus, viva o Canadá, né? Você nem sabe se vai gostar direito daqui, pelo amor de Deus. Não, mas eu tenho que fazer, não, eu sei, é um projeto caríssimo e etc, mas assim, viva, porque você fica, tem outros que, Marcélia, chega aqui trabalhando para o Brasil, aí não se entrega ao Canadá, tem isso também. Né? Então fica ali trabalhando para o Brasil, o tempo vai passando e você vai se acomodando. Aí quando você vai para o mercado de trabalho, você já está aqui 1 ano e meio trabalhando para o Brasil, sem experiência nenhuma, aí você não quer sair daquela zona de conforto mais, porque já adaptou a rotina naquela sua zona de conforto para ir ser estocador de supermercado.
né? Não, e outra coisa, às vezes não é nem trabalhar no Brasil. Eu, pelo menos, eu passei isso na minha família. Meu marido, ele veio pra cá, mas a mente dele ainda estava muito conectada com o Brasil. Então, por causa disso, a gente perdeu oportunidades, por exemplo, de comprar um imóvel. Porque ele ficava sempre, não, eu vou voltar. Eu vou voltar, sempre com aquela mentalidade de olhando para trás. E se você olha para trás, você não vive o que você está aqui. Ele só foi desapegar nas últimas eleições do Brasil, que ele falou, não, chega, desisto. Entendi. Que aí que ele foi viver o Canadá. Não, gente, ninguém puxou você pelo braço para vir para cá. Se você tomou uma decisão, se entrega de corpo e alma. Não tem isso. Você tem que viver o Canadá. Você fala, Marcela, você curte. Cara, o Canadá me oferece montanha, floresta, segurança. mar, segurança. Eu vou usufruir tudo que ele me oferece, certo? Então, sim, é por isso que eu vou fazer hike, é por isso que eu vou pescar, é por isso que eu vou jogar no gelo, é por isso que eu vou... Entendeu? Já arriscou esqui? Menina, então, já. Eu senti um sofrimento aí. Então, eu sei andar de skate. Muito bem. Você joga futebol, você sei andar de skate. Muito bem. Então, eu fui pro snowboard. Mas, assim, eu achei um pouco inseguro. Mas eu aprendendo agora, né? Se fosse... Criancinha? Mas criancinha, eu acho que é ok. Exato. Humilha. Exato, tá ok. Mas eu, assim... A empresa depende de mim, né? Mas eu fiquei de quebrar uma perna. Fiquei. Não vou mentir. Eu tenho exatamente essa sensação. Meu bloqueio mais com a parte de esqui e snowboard foi mais de me machucar mesmo, entendeu? Aquela coisa do meu pé ficar preso ali. E aí, quando eu comecei a jogar e gostar do curling, etc., treinar mais profissional, se eu machuco ali... eu perco tudo. Eu não tenho mais tanta idade. Quer dizer, tenho, porque o curling tem isso. Tem gente com 100 anos jogando. Com stick, não joga competitivamente. Joga com aquele stick que coloca na pedra. Sabe? Uma varinha que você encaixa na pedra e vai. Né? Então, mas é um esporte que acompanha pro resto da vida. E eu fiquei com medo de machucar no esqui, na verdade. Entendi. Então, foi só isso, entendeu? Acho lindo, vou lá, faço esqui bunda. Adoro. Mas, né, eu tenho uns treinozinhos desses com meus filhos, e etc. Mas de fazer mesmo, não. Entendeu? Eu teria que fazer aula e ver, porque eu para patinar fiz aula. Eu penso assim. Pelas crianças, que eu quero que as crianças façam, mas eu tenho medo de largar com os instrutores, então eu quero ir junto. Não tenho esse medo não, eu sou uma mãe tranquila. Eu sou meio chatinha, Zé. Eu sou uma mãe bem tranquila. Bom, vamos para as perguntas, Isabela. Vamos, a gente tá brincadeirinha aqui agora, que é super simples, a gente fala uma palavra e você fala o que vem na sua mente. Vixe Deus. Pergunta rápida, resposta rápida, tipo assim, Brasil. Família. Canadá. Qualidade de vida. Sonho. Ixi. Não pode pensar? Pode. Acho que você é tão ativo e realiza tudo que você deseja que não deve ter muitos sonhos pra frente, né? Meu maior sonho é ver meus filhos felizes, na verdade. Não tenho grandes, sabe? Esse é o meu maior. É ver eles realizados, assim. Arrependimento. Nenhum. Uma frase. Viva o que há para viver. Não espere nada. Nada de nada. Concordo. Eu acho que eu particularmente, eu sempre tô esperando alguma coisa. Eu sempre tenho que ter alguma coisa, né, pra me motivar. Mas eu acho que você tá mais do que certa. Na verdade, assim, eu aprendi isso em terapia. Expectativas nasceram para serem frustradas. Pronto. Ai, forte isso aí, hein? Isso definiu o que eu sou hoje. Então, assim, faço uma viagem, faço um planejamento, porque para eu saber os lugares que eu vou, Se der, tá ok. Se não der, tá ok. E eu vou viver o que há para viver naquele dia, naquele momento. Se choveu, se não deu para aquele parque, para eu visitar aquele parque ou aquela atração turística, tá ok. Né? Eu espero não morrer, de repente eu volto. Ou então não. Tá bom, não era pra eu viver. Então eu vou para um restaurante, vou pra alguma coisa, vou fazer uma caminhada e tá tudo certo. Você tá gastando em euros se você estiver na Europa.
That's a matter. Tá ok, entendeu? Então, eu vivo o que há para viver. O que a vida me oferecer, eu vivo. Isso é maravilhoso para as pessoas que, inclusive, vêm para cá e às vezes ficam pensando no passado ou pensando em algo que querem para frente. Elas não veem a beleza daquele momento, né? Tipo, no inverno você está experimentando as coisas do inverno, no verão você está experimentando as coisas do verão. Fica criando expectativas que não... Exato. Eu não vivo o inverno esperando o verão. Eu acho que eu ainda tô um pouquinho nessa pegada. Agora, quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi que eu morava em uma casa que você abria a janela, você via tipo uma ciclovia. Tá. E pra mim, chuva e nublado é tempo de ficar em casa dormindo, sabe? E quando eu olhei para essa janela, eu vi vários pais com as criancinhas andando de bicicleta. A chuva não para ninguém aqui. Não para. Então, as pessoas aqui vivem independente do que tá acontecendo, entendeu? E eu acho que você chegou nesse ritmo aí, né? Você já vive independente de estar nevando, chovendo, frio. Assim, clima... Né, nunca foi um problema para mim, juro a você. Eu sou meme, às vezes, em algumas coisas, que diz que minha Vancouver é de sol. A minha também. Eu não concordo com Vancouver, não. Mas, não enfim. concordo, porque acho que é demais. Até porque quando chove, vai ter o momento do sol também naquele dia, etc. E quando chove é uma garoa, vá pra minha cidade, que quando chove você tem que sair do carro, senão vai alagar tudo. Entendeu? Sim. Aqui não tem tempestade. Para com isso. Aí as pessoas querem classificar, né? Porque o brasileiro gosta de classificação. Toronto é São Paulo. Então, você vive naquele ritmo frenético, Vancouver é Vancouver. Para com isso, gente. Se você colocar esse estereótipo na sua cabeça, você vai deixar de enxergar também a beleza. Para com isso, não é nada disso. Outra coisa, não veja, que você perguntou um outro conselho, não tire suas conclusões pela perspectiva do outro. Do outro, exatamente. Entendeu? Porque vá viver. Porque o que pode ser para você ótimo, pode ser para mim mais ou menos, e para outro péssimo. Sim. E eu vou te falar, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos e conhecidos, até pelo meu envolvimento com a igreja. Então eu não conheço do meu ciclo de amigos ninguém que esteja voltando. E às vezes eu vejo aqueles vídeos para chamar a atenção, né? Tipo, o Canadá não tá dando mais certo, vou voltar e tal, não sei o quê. E eu fico olhando assim, gente, eu não conheço as pessoas que estão aqui, que do meu ciclo de relacionamento estão gostando de viver aqui, não pensam nisso. Não, gente, eu acho que a gente tem que ponderar algumas coisas, dizer, isso é muito radical, né, o Canadá não está dando certo, isso só porque o ministro, claro, né, agora dia 22 de janeiro, fez aquele anúncio das famílias, mas gente, vamos lá, eu acho que depois da pandemia, eu acho que eles tinham que botar ali em torno de 350 mil, né, migrantes por ano. Eu acho que eles chegaram a colocar em 2 anos e meio, quase 1 milhão ou mais que isso. E aumentaram a cota para 450 agora, depois 500 mil, né? Exato. Eu acho que isso, assim, faltou um pouco de planejamento do governo e deu uma colapsada um pouco no país, né, em relação a isso. Então, você vê aí, os aluguéis aumentaram, né? Mas eu fico perguntando para as pessoas assim, se a gente olha no cenário mundial pós-pandemia, qual foi o país que não sofreu o impacto de pós-pandemia? Exatamente. Estamos nessa recessão aí da pós-pandemia, não tem... E aí é para qualquer lugar do mundo que você vai. Não é que o Canadá não está dando certo, o Canadá era uma mãe, né? Olhando todo mundo, vem todo mundo e tá tudo certo. Agora eles estão, claro... foi uma medida eleitoreira, foi uma medida irresponsável até, porque eles teriam que ver todos os estudantes que já tinham LOA, para ter LOA, que é a carta de aceite do college, você já se planeja para aquilo, você já pagou às vezes o primeiro termo do college, que é $7 mil, $8 mil, $5 mil, $3 mil, depende do college, entendeu? Tinha gente com seu perfil já de pós-graduação, tudo arrumadinho, né? E agora tem que vir no mestrado, então isso foi uma irresponsabilidade do ministro, né, uma medida eleitoreira para comprar voto ali para pegar agora votos eles dos não conservadores. definiram a data da alteração, então eu, para mim, ainda tenho esperança de que alguma coisa Também vai ser revista. Também tem, eles estão demorando aí para definir, mas aí as pessoas vêm com aquele todo pessimismo também, né, e aí agora, geralmente é pessimismo de pessoas que estão querendo chamar atenção na mídia, uma ou outra pessoa, mas na realidade o que a gente vê é as famílias que chegam quando comparam com o Brasil, acho que o custo de vida aqui é bem mais barato, comparando com o Brasil. Sim. Se você faz a comparação de preços, tipo, produtos que você consome constantemente, um aparelho de celular, aqui é bem mais barato. Sim. Até um carro, muito mais em conta. O que acontece aqui é que o poder de compra é maior do que o poder de compra do brasileiro. Para mim, uma passagem para ir para o Brasil é $1.500
como se fosse R$1.500. Para o brasileiro é isso vezes 4, quase R$6.000. Como Absurdo, que o brasileiro vai... Família de 4, por juntar, exemplo, é difícil. Entendeu? Esse valor para viajar. Entende? Então, eu acho que é esse poder de compra. Para mim, vou comprar uma blusa de marca ali na Winners, que é como se fosse um refúgio das outlets, né? Aquela coisa. Então, você compra uma blusa de marca ali de $20, que para mim é como se fosse R$20, porque eu ganho em dólar. Né? Mas para o brasileiro vai ser aquilo vezes 4 sempre, né? Ou vezes 3,80 nesse câmbio aí, nessa variação. Então, mas o poder de compra é muito alto aqui, você pode ter tudo, né? O meu filho tem 20 anos, ele hoje paga a faculdade dele, eu não pago nada dele. Nada. Que legal! Pago nada, porque desde os 16 ele trabalha, a gente se tornou residente permanente quando ele tinha 16 anos, ele começou a trabalhar ali. Então, ele trabalhava de quê com 16 anos? Ele trabalhava no supermercado, estocava frutas e verduras. Que legal! E aí você vê, quanto é que um garotinho desse ganha para estocar fruta e verdura? E se fosse no Brasil, ele não ia estocar frutas e verduras? Não ia. Provavelmente não. Né? Às vezes até a pessoa estava disposto, mas será que tem vaga ali mesmo? Será que aquele, né? Às vezes é menor aprendiz? Eu não acho nem isso, eu acho porque, vamos lá, muitas pessoas no Brasil entendem esse tipo de trabalho como subemprego. Então, como no Brasil o subemprego ou empregos de prestação de serviços em gerais não são muito valorizados financeiramente, às vezes não é viável para um adolescente. Os pais de classe média geralmente não colocam o filho com 16 anos para trabalhar. É onde eu quero chegar. Tipo assim, às vezes não vale a pena para esse garoto de classe média no Brasil se submeter, essa palavra é um pouco forte, a uma vaga que não vai ter quase remuneração nenhuma para ele. Então é mais fácil os pais investirem em fazer um curso extra. Mas eu acho legal a independência, a maturidade, sim, né? Nossa, é porque também a gente está falando de coisas que são diferentes. Bem, o sistema do Brasil, nessa parte de trabalhista, dos direitos trabalhistas, você é contratado pelo salário. É isso. Aí você tem que dar 8 horas. Aí você tem que fazer aquele shift certinho. Como é que aquele menino também vai estudar? Entendeu? O Canadá já é diferente. Você ganha pela hora trabalhada. Então, o meu filho pode ser estocador de fruta e verdura. Ele vai ganhar $16,75 a hora. Ele vai para a aula dele, de 9 às 3. Na época, ele ia para a aula de 9 às 3, agora já está na faculdade. 9 às 3, e ele pegava o shift de 5 às 9. Certo? Que legal, então, gente. Ele tinha... Ele conseguia. Ele pegava isso todos os dias? Não. Ele dava o shift dele ali, porque ele também é atleta, tinha que treinar. Isso, ele conseguiu conciliar tudo. Ele tudo. conseguia conciliar. Isso é muito legal. Agora, uma coisa que você já está passando, eu acho que eu tenho um pouco de receio para essa fase minha quando chegar. Por exemplo, os filhos daqui, os canadenses, não têm a cultura de sair de high school direto para uma universidade, por exemplo. Eles vão trabalhar, vão fazer talvez um college, vão tirar um ano sabático, enfim. No Brasil, eu fui educada nesse sentido. Acabei o 2º grau direto à faculdade. Eu não tenho opção de ficar fazendo outras coisas. Seu filho teve essa dificuldade de escolher ou você meio que implementou a cultura brasileira? Não, eu não implementei, né, assim, apenas assim, a gente sente e tem diálogos bem abertos lá em casa, né, inclusive quando chega no início do ano, a gente pega um papel para cada um e bota quais os seus goals, o que é que você pretende e a gente vai orientando, que esse é o papel dos pais, né, mas, assim... O meu filho, o que é que ele fez? Ele terminou, ele já estudava na high school trabalhando, certo? Que é desde os 16. Então, ele já tinha esse ritmo de trabalho. Ele terminou, ele continuou estudando, foi para o Langara, tá? Ele não foi logo para um UBC, nem nada. Justamente porque ele disse, mãe, eu acho que vai ser um ritmo mais suave, né? Então... a adaptação da high school para o college e depois para a universidade, eu posso fazer esse step by step. Eu disse, pode. Então, vamos só escolher um curso que você transfira créditos. Legal. Então, a gente sentou, olhou e escolheu o quê? Um associate degree, porque o associate degree aqui são os 2 primeiros anos do bacharelado. E você aproveita os créditos para UBC, para Simon Fraser, para UVic, para a universidade que você quiser. Entendeu? Então, ele foi fazendo esse step. Isso é muito legal. Foi super natural, então. Foi super natural. E eu acho assim que no Brasil é muito cedo. Por exemplo, eu entrando na faculdade,
nova. Hoje eu penso que foi muito nova. Eu queria ter tido mais tempo de refletir, de amadurecer. E o college, ele te dá essa oportunidade. Tem pessoas que amadurecem super cedo, mas eu, Renata, eu precisei de mais tempo para amadurecer e saber o que eu queria. E eu acho que os jovens aqui têm essa possibilidade, né? De ir para um college, pensar, refletir no que quer. Exato. E aí a gente volta lá, de Gabi, ela dizendo, eu fiz assim porque eu tive que já sair da minha high school, né, do meu ensino médio, e fui direto. Eu também. Por que que a gente faz isso? Isso é uma reflexão que a gente tem. A gente não pode perder tempo no Brasil. A idade. É uma competitividade muito grande, a idade não descarta lá na frente, de repente. Você tem que construir sua carreira o mais rápido possível. Eu com 32 anos já tinha doutorado. Eu corri, entendeu? Porque minha carreira não é tão valorizada, então o que poderia aumentar um pouco o meu salário era ter alguma coisa a mais, até para poder ensinar e ter um side job, né, um segundo job, ou até o terceiro. Então, assim, a gente só corre no Brasil contra o tempo. O que eu tenho pego as crianças chegando aqui para fazer intercâmbio? Crianças não, os adolescentes que chegam para fazer intercâmbio. Vários com crise de ansiedade. Nossa. A quantidade de matérias que eles estudam, né? Os scores, né? Que eles têm que atingir, os níveis de pontuação que eles têm que atingir para passar no Enem, né? Aquele ritmo de simulado, né? O tempo inteiro simulado, o tempo inteiro ali para treinar eles para o Enem. Aí as pessoas dizem, Marcela, você prefere a educação daqui ou do Canadá? Eu disse, eu não posso comparar. Não, Marcela, nós estamos falando de educação. Eu disse, olha, eu aprendi em pesquisa que coisas diferentes não se comparam. O sistema educacional do Canadá prepara para a vida, o sistema educacional do Brasil prepara para uma seleção. Quem estudou aqui vai se dar muito mal no Brasil para fazer um Enem, para fazer um vestibular que seja. Entendeu? E às vezes quem estudou aqui pode também não se adaptar tão bem, que não fez voluntariado. Sei lá, entendeu? São coisas diferentes. Tão diferente. Então, assim, coisas diferentes não se comparam. É a mesma coisa, aquela coisa do trabalho. É diferente, aqui é por hora de trabalho. Né? No Brasil, é aquele sistema fechado, você tem que trabalhar ali, 8 horas. Por isso que, às vezes, o jovem não vai poder conciliar aquilo com o trabalho, com o estudo. E o mercado perde oportunidades, Exato, né? Entendeu? Porque não é um sistema por shift. Aqui é shift. Por quê? O que mais tem aqui é estudante. E estudante só pode trabalhar o quê? Por 20 horas semanais, é part-time. Então, todas as empresas, elas tiveram que organizar nesse sistema de shift. Entendeu? E isso é muito legal, porque você trabalha, ganha, se não trabalha, não ganha também. Né? Concordo. Então, são coisas completamente diferentes que a gente tem que ter esse cuidado nessa comparação. E as pessoas ficam, nossa, mas o ensino daqui é muito light. Concordo. Quando você está comparando, veja, quando você está comparando quantidade, tá vendo? São coisas diferentes. Quando você está comparando quantidades de disciplinas. No Brasil, um high school, um ensino médio, meus sobrinhos lá estudam em torno de 12 a 14 matérias. Aqui você pega as 4 matérias principais e pega as eletivas, né? Geralmente é assim, 4 ou 5 matérias e pega ali as eletivas. Então, aí você está comparando quantidade. E metodologia, né? Também, né? Mas não tem nada a ver, não dá para comparar, gente. Para com isso. Para com isso, entendeu? Aí eu posso dizer que meu filho não está melhor no que eu... Mas hoje meu filho paga a faculdade dele, estuda do mesmo jeito, entendeu? E viu menos matérias do que estudaria lá no Brasil, etc. Não quer dizer que aquela quantidade de matérias vai ser o sucesso daqui da frente. Então, são essas coisas que a gente precisa ter muito cuidado ao comparar, porque... É completamente diferente. Você foi muito assertiva nessas palavras, eu acho que é bem isso mesmo, são realidades completamente diferentes. Exato. Isso eu acho que eu estendo ainda para todos os outros tópicos Canadá-Brasil, porque quando a gente vai para o Brasil, eu me policio não ficar falando do Canadá para não parecer que eu estou sendo arrogante ou qualquer coisa do tipo. Mas quando me questionam muitas coisas relacionadas ao Brasil, eu tento falar mais ou menos o que você disse agora, tipo, é muito diferente, não dá para comparar. Exato. É mais ou menos por aí. Para com isso, não estou botando o Brasil para baixo e elevando o Canadá, nem botando o Canadá para baixo. Realidades diferentes. São realidades diferentes. Eu aprendi, a pesquisa me ensinou isso claramente. Estatisticamente, quando você vai comparar, se as coisas forem diferentes, não tem como comparar. Não tem. Ah, mas estamos falando do mesmo tópico. Não. Em cenários diferentes, Em cenários diferentes, não dá. O que eu comparei para mim na minha formação acadêmica aqui no Canadá é justamente uma pós-graduação no Brasil com uma pós-graduação no Canadá. A metodologia de ensino me fez
sofrer aqui. Exato. Então, lá era mais ou menos aplicação de fórmulas, aqui era conceitos de por que aplicar aquelas fórmulas. Então, eu senti bastante, eu tive que estudar muito mais do que eu estudei na pós do Brasil. Então, às vezes eu vejo meus filhos, comparado com os filhos das minhas amigas no Brasil, parece que aqui está atrasado. Mas eu acho que é justamente a metodologia vai mudando de acordo com o tempo, né? Da graduação da criança. Quando os pais chegam para mim e dizem assim, Marcélia, meu filho vai entrar em que grade, né? Como é? Grade. Grade. Aí eu falo, então... É pela idade. É pela idade, né? Aí ele, mas ele vai acompanhar, meu filho, em termos de conteúdo, o Brasil está 1 a 2 anos na frente do canadense, então não se preocupe. Ele vai entrar, ele já vai, de repente, já até viu aquelas matérias, só que ele vai ver em inglês. Agora, a abordagem é um pouco diferente. Então, ele vai aprender a raciocinar, vai fazer também trabalhos mais por projetos. Então, eu me lembro que o meu filho teve para aprender o aparelho digestório, né? A gente chamava antigamente de digestivo. Então, a professora pediu para ele avaliar as fezes. Aí, só que ela deu uma dieta. Daqui? Então, sim. Então, ele tinha que comer milho, tinha que comer algumas coisas de... Exatamente. E aí, aquele milho saía nas fezes, né? Então, para ele, o que fez com que aquele milho saísse? Porque ele não tem a enzima celulase, nós não temos a enzima celulase que vai degradar aquela celulose. Então, quais são as enzimas, então, que você tem? Então, no estômago vai ser quem? Muito entendeu? legal. É a pepsina, não sei o quê. Eu sinto entendeu? isso na matemática. Meu filho pede para eu ensinar ele matemática. O raciocínio dele é uma volta enorme. Exato. O meu é assim. Aí eu falo, mas Rafa, assim é muito mais simples. Aí eu fui falar com o professor na última reunião. Eu falei, tá acontecendo isso, eu acho que eu estou atrapalhando. E aí o professor falou, você está atrapalhando. Você não está ensinando ele a pensar. Exato. Porque falei, se você for parar hoje... Quais são as fórmulas que você realmente lembra? Entende? Mas o que os nossos filhos estão aprendendo a raciocinar, ele vai chegar naquela fórmula sem precisar ter... Sim. Entendeu? Foi o que o professor meio que me falou. Você aprendeu o prático. A gente está ensinando ele a pensar. Eu falei, ok. Então exatamente. Não, e isso é muito engraçado isso. Eu me lembro que na primeira reunião que eu fui, eu disse, vocês não passam homework para eles? Graças a Deus. Né? Eu perguntava, por que vocês não passam homework, né? No Brasil tinha tanto. Eu não acho que ele vai aprender. Isso foi nos 3 primeiros meses, né? Que a gente tem aquelas reuniões e tal. Quando eu cheguei aqui, ele disse, ele estuda aqui de 9 às 3 da tarde. Ele teve 6 horas imerso na escola e ele já fez as atividades que ele tinha que fazer. Ele precisa de um esporte e conviver com você. Nossa! Meu Deus! É isso aí. Porque eu vou fazer a minha parte acadêmica e até educacional. Ele falou assim, eu vou fazer minha parte acadêmica e até educacional de algumas coisas que a gente vai... porque a educação, né, vai fazer com que ele desenvolva princípios, desenvolva valores. Mas o seu exemplo, os seus princípios, os seus valores, você que tem que passar, porque eu não posso fazer a sua parte. Uhum. E o esporte vai ajudar ele na disciplina. Pronto. É isso aí que eu acredito também, é isso que eu pratico. Ali foi um balde de água fria para mim e eu passei a aceitar e realmente coloquei ele no esporte e ter essa convivência mesmo mais com a gente, que inclusive o meu de 10 anos eu vim me conectar mais com ele aqui. E a gente fala até para chegar na universidade, Renata sempre comenta aqui, né, porque você tem poucas vagas em algumas áreas específicas e no Brasil você passou no Enem ou passou na minha época era vestibular, teve as notas, entrou. Aqui não, você tem que ter, esporte, línguas, voluntariado. Principalmente os canadenses, né, que concorrem. O estudante internacional, você cumprindo os requisitos, como ele paga mais, né, então geralmente tem a vaguinha dele lá, mas claro, nas mais disputadas, como o UBC, McGill, a Queen's, etc., aí você vai ter que ter ali voluntariado, você vai ter que ter, é bom ter um esportezinho, né, e é bom ter boas notas, isso é fato. Então, o que eu quis dizer é que não é só nota que eles avaliam, não, entendeu? Não. É todo um contexto. Todo um contexto, Não, a educação aqui vai além de nota. Total. Mas por quê? Porque eles não vão fazer um exame de seleção no final. No Brasil, eles têm que valorizar a nota porque eles vão atingir um score no final para poder passar. Por isso que eu digo, não tem nada a ver. Entendeu? Bom, a gente tá com conversa muito boa. Se deixar, a gente fica aqui uns 2 dias seguidos. A gente vai ter que terminar. Então, Marcélia, para finalizar, se você tivesse que dar um conselho para quem está vindo para o Canadá em breve, que conselho seria? Invista no inglês,
faça um bom planejamento financeiro. É um só? Um pacote. Bora lá, invista no inglês, faça um bom planejamento financeiro, não crie expectativas, não existe, né, país perfeito, né, e viva o Canadá, se jogue aqui assim de corpo e alma. De novo, ninguém tá lhe puxando pelo braço. Né? E você pode voltar quando você quiser também. Você pode voltar e etc. Então assim, venha para viver o que há de viver e faça acontecer. Poxa, brasileiro é hard work, brasileiro vive numa competitividade muito grande no Brasil, então ele só precisa estar aqui aberto, né, para também estar disposto a enfrentar os primeiros trabalhos mais simples ou alguma coisa assim, e para crescer na carreira. Com certeza. Né? Então, acho que essas três... Só para finalizar para o meu lado aqui, como é que você gostaria de ser lembrada na vida, Marcélia? Eu acho que pelo meu sorriso, pela minha alegria. Com certeza, inesquecível. Eu acho que esse lado leve, a gente tem que viver a vida de uma forma mais leve, entendeu? Porque a vida é muito hard, né? A vida é muito difícil. Então, sorria nas pequenas coisas e as coisas vão ficando mais fluidas. E nossa conversa foi maravilhosa. Só tenho a agradecer, muito carinho, muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Espero que todo mundo que esteja assistindo tenha gostado também. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço de coração. Estou sempre à disposição de vocês. E é um prazer aqui estar sempre com vocês. E vamos marcar essa pescaria, hein? Vamos marcar a pescaria e o curling. Obrigadão, beijo. Obrigada muito também. obrigada. Tchau, tchau.